Deus, graça e paz, meus irmãos, podem sentar. Deus seja louvado. De fato, a ressurreição de Cristo é a vitória da igreja. Se estamos aqui nesta noite, neste dia do Senhor, é porque Cristo venceu, e nele, no Senhor Jesus, na suficiência de Cristo, nós somos mais do que vencedores. Aleluia, amém. Percebemos a ausência de muitos irmãos. Eu acho que o Dia das Mães prolongou, o almoço se estendeu hoje, mas nós estamos aqui. A pessoa mais importante já chegou. Ele habita em todos os lugares. Ele está aqui, está ali. Ele habita no nosso coração. Ele fala conosco. Ele se relaciona. Ele tem interesse em ministrar o coração da gente, graças a Deus. Nesta noite não será diferente. Nós estamos numa ministração sequenciada da carta de Tiago. Hoje iremos interromper essa ministração, como dizia o presbítero Ricardo. Hoje é o Dia das Mães. E alguém pode dizer assim: pastor, isso é cultural, né, pastor? Segundo domingo do mês nós celebramos o Dia das Mães. Mas será que alguma lei, alguma sanção divina para que pudesse ter um dia específico, escolhido para celebrarmos o Dia da Mãe? Ele diria que não. Se estudar a palavra, você não vai encontrar. Segundo domingo de maio, esse não tem no Evangelho, esse texto. Mas eu lhes digo nesta noite que quando nós pensamos sobre o tema, quando nós observamos, por exemplo, aquilo que é exigido nos 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, o texto irá dizer: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E assim nós obedecemos esse mandamento, quando nós honramos os nossos pais. E não é pecado honrar, não. Entendedores como nós somos de que esta honra, ela aponta para a glória do Senhor Deus. Ó Deus, muito obrigado pela minha mãe, seja Deus louvado por todas as coisas. Nós apontamos a origem da bênção. E a proposta nesta noite é de fato extrair de uma experiência de uma mãe e aplicar essa experiência à vida de todas as mães aqui presentes, mas também para mim como pai, para você como pai, para você como futuro pai, futura mãe, para você como crente. E por isso quero dizer às mães aqui presentes, como falamos pela manhã, que Deus abençoe vocês, que Deus fortaleça vocês, dando sabedoria em nome do Senhor. Sejam mulheres usadas por Deus em nome do Senhor. Nesta noite nós iremos aprender com uma mulher que foi bastante ousada, determinada. Diante de uma aflição da sua filha, ela procura aquele que de fato pode resolver as demandas da vida. Esta é a proposta para a gente nesta noite. Procure Cristo, procure o Senhor. Ele por certo haverá de resolver as demandas da vida. Por isso que eu lhe convido a ir comigo para Mateus capítulo 15, Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 15. Iremos ler do versículo 21 ao versículo 28. Os irmãos mesmo sentados como estão, acompanhem a leitura desses versículos. Mateus capítulo 15, versículo 21, iremos ler até o versículo 28, que narra, que conta a história desta mãe, desta mulher cananeia, que procura Cristo, que vai à procura do Senhor, na perspectiva e na esperança de que a sua filha seja salva, liberta, transformada. Nos diz assim a palavra: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Os discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos.
Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: vamos todos juntos? Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Aleluia, amém, Senhor. Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado por esta bendita palavra, por esta história tão abençoada, por este fato tão abençoado. A minha oração, Deus, é que o Senhor nos abençoe. Usa-me como instrumento em tuas mãos. Edifica-nos, fortalece-nos através da tua santa palavra, Senhor. Que todos nós aqui presentes e quem sabe aqueles que acompanham pela internet sejam impactados por tua palavra, restaurados, renovados, animados através daquilo que o Senhor já reservou e preparou para cada um de nós, ó Deus. Usa-me como instrumento nesta noite, como boca do Senhor, para que o teu nome venha a ser honrado e glorificado mais uma vez neste lugar. Assim nós oramos e nós já te agradecemos. Aleluia, amém, Senhor. Glória a Deus. Querido irmão, estou com sua Bíblia aberta. Esse texto é muito conhecido. Todas as vezes que preguei, estudei, li, meditei nesta passagem bíblica, o meu coração foi extremamente edificado e abençoado. Irmãos, vocês sabem, como dizíamos, nós partimos do pressuposto, da premissa de que quando nós honramos os nossos pais, nós estamos subscrevendo a lei do Senhor Deus. Honrar. É interessante porque quando nós observamos algumas mães na história, nós percebemos que filhos tão conhecidos, eles colocam e apresentam diante de Deus como gratidão suas formações. Eu fiz uma rápida pesquisa, irmãos, e posso destacar algumas aqui para a gente. Filhos que reconhecem que as mães foram responsáveis diretamente pela formação, por suas formações. Isso é tão bom voltar à fonte como gratidão, é tão bom agradecer, é tão bom reconhecer, é tão bom dar glórias a Deus. Eu tive a oportunidade de botar no WhatsApp da minha família dizendo: eu agradeço porque aquilo que eu sou hoje, eu devo à minha mãe. Os ensinos, o encorajamento, os apontamentos, as correções, coisas necessárias para a gente. Todos nós temos uma história, nós temos uma vida, e ao fazer essa pesquisa, eu encontrei, por exemplo, um grande homem chamado Abraham Lincoln. Ele disse o seguinte, ele registrou o seguinte a respeito da sua mãe, Nancy Hanks. Ele disse o seguinte: tudo aquilo que sou, ou tudo aquilo que eu pretendo ser, eu devo aos ensinamentos da minha querida mãe. Ele disse mais, queridos: as mãos que embalam o berço dirigem o mundo. As mães têm grande influência na formação do caráter de uma pessoa. As mães influenciam a construção espiritual da igreja e, consequentemente, a formação de uma nação. Como a mãe é importante, irmãos. Que coisa maravilhosa entender e perceber que é uma dádiva, uma bênção de Deus, poder contribuir na formação dos filhos. Eu peguei também os relatos, por exemplo, de Santo Agostinho. Agostinho, ele disse a respeito da sua mãe Mônica, ele disse o seguinte: se sou teu filho, ó Senhor Deus, porque me deste a minha mãe. Foi ela que me ensinou, foi ela que me apontou, foi ela que me catequizou, foi ela que me conduziu. Eu posso citar também um grande líder chamado John Wesley, e de sua mãe Susana Wesley. Ele disse o seguinte acerca da sua mãe. Veja, me chamou a atenção a sua frase: presta atenção, eu aprendi mais sobre o cristianismo com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Meu irmão, que frase potência. Eu aprendi mais com a minha mãe, porque a minha mãe me ensinou na prática a ser piedosa, a amar a palavra, a servir a Cristo, a entender princípios que são basilares na condução de uma sociedade. Eu aprendi mais com a minha mãe. Eu poderia passar aqui o resto da noite, irmão, citando homens de Deus que falam de maneira veemente, contundente, acerca da influência inegável de suas mães.
Eu sei que cada pessoa aqui tem uma história com a sua mãe, e que privilégio poder ter a mãe ao lado, que bênção. Mas alguém pode dizer: pastor, eu não vivo mais esse privilégio. Nós vivemos na esperança que um dia todos nós estaremos na glória com o Senhor. É isso que anima, que motiva, que alegra, que traz ânimo, que traz perspectiva renovada ao coração da gente. Mas inegável, meus irmãos, nós podemos entender e perceber que uma mãe que tem consciência do seu papel na formação, na condução, na construção do seu filho, é uma mãe extremamente eficaz. E aqui nesta noite eu fui levado a esse texto que revela-nos de maneira muito clara a atitude de uma mãe que está disposta a contribuir na vida espiritual da sua filha. E o contexto é extremamente revelador. Apresenta-nos uma mãe aflita. Irmãos, vocês já perceberam uma mãe aflita? Como esta mãe, ela vira uma leoa? É verdade ou não é, irmãos? Uma mãe aflita, uma mãe desejosa em resolver as demandas dos seus filhos. Você quer conhecer uma mãe? Coloque-a numa situação de aflição em proteção aos seus filhos. É impressionante, irmãos, o cuidado, o zelo, a dedicação. E este texto aqui que lemos nesta noite apresenta-nos uma mãe aflita aos pés do Senhor. É interessante, irmãos, porque o texto irá ser construído nessa perspectiva. É uma mãe aflita, mas uma mãe que condiciona. Ela entende que precisa resolver as suas demandas familiares aos pés daquele que de fato pode resolver definitivamente todas as coisas. Se você crê nisso, diga amém. Eu creio. Só existe um que pode definir e resolver todas as coisas. Cresçamos no conhecimento daquilo que o texto nos revela, possamos extrair do texto a experiência desta mulher cananeia. O texto, primeiramente, irá nos dizer que uma mãe, aos pés de Jesus, consegue discernir, consegue compreender, não pela perspectiva humana, e é necessário às vezes compreender a vida de fato nessa perspectiva humana, mas sobretudo, irmãos, na perspectiva espiritual, o que se passa na vida dos seus filhos. A primeira verdade que esse texto me ensina é que essa mãe consegue discernir, compreender, mensurar o que se passa espiritualmente com a sua filha. Se não vejamos, irmãos, a partir do verso 21 e 22, nós percebemos isso. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. Aqui uma informação histórica, irmãos. Jesus agora se afasta um pouco do território judeu. Jesus agora está ingressando num território gentílico. Ele é Senhor aqui, Ele é Deus. Ele conhece as demandas, Ele sabe das necessidades. Ele, ao entrar nesse contexto gentílico, Ele sabia quantas pessoas iriam afluir para Ele, na perspectiva de cura, de palavra, de incentivo, de uma palavra de esperança aos corações. Cristo entra, irmãos, e é evidente quando o texto faz questão de registrar que Ele retira-se para os lados de Tiro e de Sidom, para mostrar-nos de que Cristo agora está em terras gentílicas, para trazer também esperança. Graças a Deus por isso. Por isso nós estamos aqui nesta noite, glória a Deus. Nós somos o Israel espiritual do Senhor, aleluia. Cristo resolveu habitar em terras gentílicas, para trazer palavra, esperança, restauração. E o texto continua, e eis que uma mulher cananeia, olha a lógica do texto, que viera justamente daquela região, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Deixa eu dizer uma coisa, queridos, nada contra, entendemos a importância de tratamentos, de perspectivas até psicológicas, em tratamentos que são necessários na condução, na orientação, no trato de uma geração que está extremamente adoecida como a nossa. Uma geração que está intimamente ligada com a vida tecnológica. São meninos que crescem num contexto desafiador. E eu falo isso com propriedade, tenho filhos. São jogos o tempo todo. Você tem que estar orientando, conduzindo, dizendo, botando limites.
Se deu bobeira, eles voltam lá para o jogo de novo, irmãos. Nós vemos um contexto extremamente doentio, de muitos meninos na tenra idade que estão procurando psicólogos. E repito, irmãos, nada contra, eu até entendo como necessário, mas isso é o preço que se paga, irmãos, em velocidade absurda de informações, em até ouvir, até que você me perguntou outro dia, como é que você sabe disso? Eu vi um cientista falando sobre isso, os déficits cognitivos para alguém que escuta alguém na velocidade 2.0. Os déficits cognitivos, porque nós não fomos preparados para isso, irmãos. Fomos preparados para ouvirmos a voz do ser humano na velocidade natural. 2.0 é inatural, ninguém fala assim. É inatural, você tem que criar isso, você tem que forjar a velocidade da voz. E vamos ser sinceros, irmãos. Eu não sei, eu não vou nem fazer pesquisa aqui, irmãos, mas quantas pessoas que escutam a partir de 1.5 aqui, que não tiver pecado, que lance a primeira pedra. E se for igual um professor que eu tive no seminário, o presbítero Ricardo, naquela época não tinha WhatsApp, irmãos, 99 não tinha WhatsApp. Mas quando ele ia orar na capela do seminário, ele orava assim: Senhor, genoflexo em tua presença. Primeiro que eu nem sabia o que era genoflexo. Era nesse time, nesse tempo. Eu tenho certeza, irmãos, que se nós tivéssemos o WhatsApp naquela hora, era 3.0. Para ver se acompanhava. Vivemos uma relação hoje extremamente veloz. De informações, ninguém tem paciência. Isso se reflete, nada contra tratamentos, acompanhamentos. Mas o grande problema que vivemos hoje, irmãos, é porque as pessoas estão lançando sobre esses tratamentos uma solução definitiva. Eu quero dizer nesta noite que só existe um que pode solucionar todos os problemas. Ele está sentado no trono, aleluia. Ele é Senhor. A primeira coisa que esta mãe faz, irmãos, é procurar aquele que de fato resolve. Esta mãe sabia de fato quem eram os inimigos de sua filha. Essa mãe sabia qual era o problema espiritual dessa menina. Essa mãe tinha consciência que existe um inimigo que é real, que conspira contra a família para destruí-la. Não é diferente dos nossos dias, irmãos. Há uma conspiração, há um levante. O inimigo é o mesmo, Satanás é o mesmo. Ele não mudou, ele é o mesmo. Ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir, ele quer desvirtuar, ele quer lançar setas danosas, destruidoras. Como líderes das nossas famílias, nós precisamos identificar qual é a crise que está instaurada em nossa casa. E com a autoridade do poder de Deus, nós precisamos procurar, de fato, aquele que resolve todos os nossos problemas. Deus, Ele é poderoso, irmãos, em nome do Senhor. Essa mulher faz isso. Essa mulher é cônscia. E ela faz um diagnóstico perfeito. Esta mulher procura aquele que podia salvar sua filha deste mal. Esta mulher é capaz de qualquer coisa. Ela é mãe, ela é protetora. Irmãos, olha, o texto tem riquezas de detalhes. Lembrem-se, vamos olhar para o texto. Esse texto diz que Jesus está entrando em terras gentílicas. O texto diz que essa mulher, além de ser uma gentia, ela é da tribo, do contexto de... Ela é cananeia, dos cananitas. E você pode me perguntar, pastor, quem eram os cananitas? Eram inimigos dos judeus. Essa mulher, ela lança fora tudo, ela deseja resolver, ela simplesmente quer chegar até Jesus, ela quer clamar, ela quer buscar ajuda, ela quer libertação para sua filha. Ela nem lembrou, quem sabe naquele momento, vendo as dificuldades por ser cananeia, de se aproximar de Jesus. E nós sabemos, irmãos, que os cananeus, eles eram inimigos ancestrais dos judeus. Inimigos. Ela nem pensou nisso. Ela não ficou preocupada com esses detalhes.
Ela ouviu falar que estava chegando em sua região Jesus, que é poderoso, que curava, que restaurava, que libertava. Quantos demônios foram expelidos por Cristo. Ela não ficou preocupada com preconceitos, ela quebra aqui paradigmas, ela quer se aproximar de Jesus. E presta atenção que Deus quer nos dizer nesta noite, em nome do Senhor, nós precisamos, da mesma forma, nós precisamos procurar a fonte correta. A fonte correta tem nome: Jesus de Nazaré. Aleluia. Você quer resolver a demanda espiritual da tua casa? O remédio é Jesus. A fonte é Jesus. É interessante, irmãos, porque o texto irá nos dizer que essa mulher, de maneira muito prudente, ela começa a clamar ao Senhor Jesus. Esta é uma cananeia que se apresenta diante de Deus com muita reverência. Quem sabe até diferente até de alguns judeus que apontavam Jesus, que lançavam o seu nome na vala comum. Mas uma gentia, uma mulher cananeia, dos cananeus, que era inimigo dos judeus, ela se aproxima de Jesus com tanta reverência, o chamando de Senhor. E muito mais do que isso, ela acrescenta a sua reverência dizendo filho de Davi, honrando, irmãos, como sendo o Messias prometido, como tendo consciência, este é o prometido. Este era o título popular dado ao Senhor Jesus, que ele recebeu, filho de Davi. E Jesus era ovacionado com este título, que foi popularizado como prometido, como Messias. Olha a consciência desta mulher espiritual. Eu quero estar próximo daquele que de fato é o filho de Davi, é o prometido, é aquele que opera milagres, é aquele que pode resolver a demanda da minha casa, é aquele que pode curar a minha filha. Lembrem-se, esta mãe deixa a menina extremamente desconfigurada em casa, endemoniada, e vai à procura de soluções. E a solução que esta mãe encontra é Jesus. Olha que Deus quer te dizer nesta noite: a solução é Jesus. Creia nisso em nome do Senhor. A solução para a tua casa, a solução é Jesus. Tem pessoas que diante de uma demanda tão adversa, tão difícil, tão desafiadora, desistem. Deus, não tem jeito mais, não tem jeito. É interessante, irmãos, porque quando o texto diz que a mulher diz a Jesus que a sua filha está horrivelmente endemoniada, eu fui pesquisar essa palavra horrivelmente, porque ela dá uma ênfase maior. Eu fico imaginando, irmãos, aquela filha possessa, mas ela faz questão de usar a palavra horrivelmente, que dá uma ideia de miseravelmente, que traz uma ideia no original de desprovida de valor humano, desconfigurada, endemoniada. A cena era terrível, irmãos. Essa mãe estava desesperada, esta mãe estava angustiada, esta mãe precisava de uma intervenção urgente, do alto, e ela procura a fonte correta. A primeira coisa que eu quero que você entenda nesta noite, querido irmão, é que uma mãe cônscia daquilo que é necessário para a sua casa, ela procura espiritualmente aquele que de fato pode resolver todos os problemas. Sabe por que você está aqui hoje à noite? Para adorar a Deus. Mas quero dizer nesta noite, em nome do Senhor Jesus, Deus pode resolver as tuas causas. Ele continua sendo o mesmo Deus. Aleluia. Procure a fonte correta. Procure aquele que de fato pode resolver todo e qualquer problema. Essa é a primeira verdade que o texto me diz. Essa mulher reverencia Cristo. Esta mulher o chama de filho de Davi. Esta mulher tem consciência nas promessas feitas ao povo de Israel, como prometido, como Messias. Ela tem consciência de tudo isso, irmãos. Ela está reverenciando o Senhor. Mas há uma segunda verdade que o texto nos diz também. É que uma mãe, aos pés de Jesus, ela consegue vencer o silêncio, ela consegue vencer os obstáculos, ela consegue vencer as adversidades. Olha para o texto, versículo 23 irá nos dizer o seguinte. Dito isso, o texto diz o seguinte no verso 23: ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, dizendo: Jesus, despede. Essa mulher vem gritando lá, vem clamando, resolve logo isso, despede. Pois
ela vem clamando atrás de nós, e o texto não é específico para nos dizer quanto tempo, mas dá a entender que aquele grito, que aquele clamor, que aquela mulher clamava: Jesus, filho de Davi, Messias, Senhor. Era um grito constante, ininterrupto, de uma mãe que sabe quando o filho está doente com febre em casa, nas madrugadas em que a mãe toma o filho no braço e ora: Deus cura, Deus restaura, Deus vem sobre nós, Deus, se possível, pega essa febre e coloca em mim. Quem nunca fez essa oração, irmãos? Coloca essa febre em mim, Senhor. Mas cura meu filho, cura minha filha, vem sobre nós. Esta era uma mãe aflita, angustiada, que clamava, que gritava fortes pulmões, dizendo: Deus salva, restaura, vem sobre nós. Uma mãe, irmãos, aos pés de Jesus, consegue vencer o silêncio e consegue vencer os obstáculos. O texto irá nos dizer algumas coisas interessantes, chamo a sua atenção para isso. Primeiro é que Jesus continua em silêncio. Mas sabe o que eu aprendo aqui nesse texto, irmãos? Quando Cristo está em silêncio, quando nós não escutamos claramente uma resposta de Deus, não é porque Deus não está dando atenção, é porque Deus tem um momento certo de agir. Você crê nisso, amém? Deus tem um momento certo de agir. Mas para quê, pastor? Percebam, Cristo estava com seu silêncio ensinando não só aquela mulher, mas também aos discípulos. Cristo estava em ensino. O silêncio de Deus é extremamente pedagógico. Alguém pode dizer: pastor, o texto vai dizer que esta menina estava miseravelmente desfigurada, endemoniada. Aquela mãe sofria, aquela menina sofria, aquela mãe clamou. E soma-se ao silêncio, irmãos, de Jesus, o obstáculo imposto até mesmo, irmãos, pelos discípulos, pelos apóstolos. Porque vejam, a impressão que nós temos, e permitam-me, porque isso é uma interpretação textual, a impressão que nós temos é que a ideia aqui dos discípulos, permitam-me essa interpretação, é como se eles dissessem o seguinte: Deus, ninguém aguenta mais essa mulher gritando, resolve logo isso. Porque se você olhar para o texto, olha comigo por gentileza, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. A interpretação que diz o seguinte: não, pastor, a ideia aqui é que eles foram extremamente misericordiosos. Eu posso fazer um paralelo com vocês. Permitam-me também de forma interpretativa. Lembram quando Jesus sentou para conversar com a mulher samaritana? Também um grupo extremamente averso aos judeus, inimigos ancestrais. Quando Jesus senta com aquela mulher, que os discípulos voltam da cidade e olham para Jesus, eles estranham Jesus conversando com aquela mulher samaritana. Há uma ideia aqui clara de que dá a entender no texto que os discípulos queriam se despedir dessa mulher. Ela gritava, ela clamava. Mães aqui presentes, uma mãe que vê uma filha doente, desfigurada, ela não procura, como meu professor do seminário: Senhor, filho de Davi, genuflexo em tua presença. Não, o teor é outro, o grito é outro, o clamor é diferente. Deus resolve, tem misericórdia, Senhor, ajuda-me. Ela grita, ela quer resolver. E pensa comigo, há aqui uma procissão, uma caminhada em que essa mulher grita a fortes pulmões, dizendo: salva minha filha, salva minha filha, salva minha filha. E os discípulos falam: Jesus, resolve logo isso. A impressão que eu tenho, a interpretação, irmãos, textual: ninguém aguenta mais essa mulher gritando, resolve isso, Jesus, faz alguma coisa. Porque o texto vai dizer o seguinte: ela vem gritando, ela vem clamando atrás de nós. Uma mãe que está desesperada, angustiada, que quer resolver a demanda da sua casa, que está num contexto extremamente desafiador, ela grita, fortes pulmões, ela quer resolver, ela vem de maneira enfática, dizendo: Deus resolve, Deus resolve. Mas me chama a atenção, irmãos, que soma-se a isso mais um obstáculo. É que o verso 24 irá nos dizer o seguinte: vai comigo, por gentileza. Jesus respondeu aos discípulos: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa
de Israel. Irmãos, se não já bastasse o silêncio de Jesus, Jesus agora olha para aqueles discípulos dizendo: eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, Jesus quis dizer àqueles discípulos: não chegou minha hora, eu sei o momento exato de agir, eu estou tratando a todos vocês, eu estou forjando o caráter de vocês, eu sou o Senhor, não é chegado a minha hora. É interessante, irmãos, porque se você faz aí um paralelo, por exemplo, um exercício bíblico para a gente, há uma lógica, uma harmonia textual interessante, quando você, por exemplo, vai para Mateus capítulo 7, deixa o texto aberto aí e volta um pouquinho, Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 10, vai comigo, por gentileza. Olha o verso 5 e o verso 6. Quando Jesus traz instrução para os 12, o que é que Jesus faz? Olha comigo, verso 5. A estes 12 enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de quem, irmãos? De Israel. É interessante, porque quando nós fazemos um paralelo para Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, nós percebemos uma harmonia, há uma missão aqui estabelecida, há uma ordem estabelecida por Deus, e note bem, quem haveria de quebrá-la? O próprio Deus, no tempo dele. Alguém pode dizer: pastor, então Jesus quebra? Não, Jesus tem todo o tempo estabelecido segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade, segundo a sua soberania, não é segundo a nossa ordem, não é segundo o nosso clamor, não é porque nós queremos, não é porque nós determinamos, não é porque nós arrumamos para Deus o meio de campo, nada disso. Tudo está debaixo do tempo de Deus. Então Deus quer ensinar a todos nós também nesta noite: o tempo é de Deus, irmãos, e seja Deus glorificado para sempre, aleluia. E sabe o que Deus diz? Eu vim para salvar os que estão perdidos da casa de Israel. É interessante como Deus nos chama ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas é interessante notarmos, irmãos, que essa referência de Jesus diz respeito a todos os israelitas que estavam perambulando pela vida sem orientação espiritual. Deus vai resgatar essas pessoas, Deus vai à procura dessas pessoas. Mas a graça de Deus é tão fantástica, tão poderosa, tão grandiosa, que eu costumo dizer que o leque da graça de Deus se estendeu, e seja Deus glorificado para sempre, aleluia, segundo a sua própria vontade. Esta mãe o procura, e esta mãe está disposta a quebrar os obstáculos. Deixa-me dizer uma coisa, mãe, crente, irmão em Cristo, tem muitas pessoas que diante dos obstáculos desistem. Eu não sei vocês, mas a impressão que eu tenho é que Jesus fala em alto e bom som aqui, porque a continuidade do texto dá a entender e traz a clara nitidez de que essa mulher responde ali. Não é verdade, irmãos? Ela responde, ela interage com Cristo, ela se aproxima, ela quer resolver, ela tem interesse espiritual. O texto diz, Jesus é claro quando diz assim: eu não vim para os gentios, eu quero primeiro restaurar, eu quero restaurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas há uma terceira verdade que o texto irá nos dizer, mesmo diante dos obstáculos e das dificuldades que se apresentam diante desse texto, é que uma mãe, irmãos, aos pés de Jesus, transforma a dor em adoração. Louvado seja Deus. Uma mãe que reconhece Cristo como aquele que pode solucionar todos os problemas, ela transforma a dor em adoração. Louvado seja Deus. Olha o que essa mulher diz no verso 25, irmãos. Olha comigo, por gentileza, o texto irá nos dizer o seguinte: ela, porém, veio, o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me.
Irmãos, aqui está uma pública profissão de fé dessa mulher. Eu fico impressionado com a atitude desta mulher, irmãos. Lembrem-se, aqui há uma mulher que deixa uma filha desconfigurada em casa, endemoniada, que passa um período caminhando atrás de Jesus, gritando, clamando, angustiada. E ela tem uma consciência que é absurda, que às vezes nós encontramos dificuldades em encontrar na vida de alguns crentes dos nossos dias. Essa mulher vê uma dificuldade enorme, um impeditivo, uma palavra desanimadora como essa. Eu não vim para eles, eu vim para os perdidos da casa de Israel. E sabe o que essa mulher faz? Ela não fica revoltada com Cristo. Ela não diz assim: cansei da igreja, não aguento mais, cansei. Sabe o que ela faz? Senhor, ela o adora. Ela, em reverência, ela se prostra, mesmo em amarga agonia, mesmo diante de um fator adicionado aqui, nos versículos que antecedem o versículo 25, ela se apresenta em sua agonia dizendo: Deus, socorre-me. Há um fato no texto que, se você ler de maneira inadvertida, você não irá perceber no texto. Se você olhar para o texto, no versículo 22, volta um pouquinho, ela vai dizer para Deus: minha filha está horrivelmente endemoniada. Agora ela diz no verso 25: socorre-me. O que é que tem a ver, pastor, isso? Sabe o que ela faz? Olha a mudança dela. Ela se identifica com a sua filha. A dor dela é tão grande. Em outras palavras, sabe o que essa mãe está dizendo? Deus, se o Senhor socorrer a minha filha, o Senhor está me socorrendo. Se o Senhor curar a minha filha, o Senhor está me curando. Se o Senhor vier com poder sobre a minha casa, o Senhor estará me abençoando. Não mais a minha filha, agora é socorre-me. É neste sentido que nós podemos dizer que ela se identifica com a sua filha. Eu penso para vocês, irmãos, olha o que eu pensei. Essa não é uma das características da oração intercessória eficaz? Se identificar com a dor do outro. É verdade ou não é, irmãos? Se identificar com a dor. Aqui uma intercessão, irmãos, uma oração. Esse socorre-me não é uma palavra solta, mas de um intercessor eficaz. É mães de joelhos, filhos em pé, desperta Débora, em nome do Senhor. É se identificar, é dizer: socorre-me, vem sobre mim. É imergir-se de tal modo nas tribulações, nas aflições de outros, na experiência de outro ser. Tal sentido que ela diz: socorre-me, Senhor, não mais minha filha, mas dizendo o seguinte: Deus, vem sobre mim, vem sobre a minha casa, vem sobre a nossa família. Um pedido de socorro eficaz e sincero em nome do Senhor. Eu estou diante de uma intercessora aqui, de uma mãe intercessora. Olha aqui para mim, você que é mãe já. Você quer vencer as batalhas na sua casa? Seja um intercessor eficaz em nome do Senhor. Seja uma mulher de oração. Tome para si os problemas da sua casa dizendo: são meus. Eu preciso clamar, eu preciso pedir, eu preciso adorar. E o que me chama a atenção, irmãos, é que o texto diz que ela veio e o adorou. Ela adora o Senhor, irmãos. Ela tinha razões, quem sabe, no texto para dizer: eu não quero adorar. Como adorar a Deus quando Ele parece não ouvir você? Quando parece não lhe atender? Só faz isso, irmãos, quem é de fato servo autêntico do Senhor. Louvado seja Deus para sempre, em nome do Senhor. E essa mulher adora, essa mulher se prostra, e essa mulher diz: Senhor, socorre-me. Mas parou por aí, irmãos? Não. Uma mãe aos pés de Jesus é uma mãe que sabe o que é perseverar e perseverar até o fim. O texto continua, irmãos. E se você olhar para o versículo 26 e 27, olha que o texto irá nos dizer ainda, irmãos. Então ele respondeu, disse o Senhor Jesus. Irmãos, eu estou falando aqui do próprio Deus falando dessa mulher. Ele traz razões pelas quais ele diz assim: olha, não posso te atender porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E essa mulher diz assim:
Sim, Senhor. Eu entendo. Sabe que ela diz assim? O Senhor está certo. O Senhor tem toda a razão. Esse sim, Senhor, é extremamente revelador, irmãos. É de um crente cheio de Deus. É de uma mulher sábia. É de uma mulher que entende, Senhor, o Senhor tem razão. Eu não estou aqui para discutir com o Senhor. O Senhor tem razão, é fato. O pão, de fato, é para os filhos lá de Israel. Mas, Senhor, os cachorros, ou os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Me enxerga apenas como um desses cachorrinhos. Eu quero apenas a migalha, porque com esta migalha ela será suficiente para restaurar a minha casa e a minha filha para o louvor e a glória do teu próprio nome. Aleluia, amém, Senhor. Irmãos, esse texto para mim é extremamente revelador por algumas razões. Primeiro, preciso lhe dizer, já foi dito aqui na igreja uma vez, é que quando Cristo fala lançá-lo aos cachorrinhos, Cristo não está falando aqui de cães grandes, selvagens, violentos. Jesus está tratando do cão doméstico, daquele que é criado em casa, daquele que é domesticado. E, irmãos, olha, uma vez eu disse aqui na igreja, o cão haverá de ser cão para o resto da vida. A ideia aqui não é sentar, a Bíblia já fala sobre isso, com um cachorrinho, um petzinho na mesa para dar comidinha como fosse filho. Cão é cão, filho é filho. Você entendeu isso? Amém, meu irmão? Cão é cão, filho é filho. E Jesus faz essa distinção muito clara, para dizer o seguinte: olha, eu não posso lançar para aqueles que não estão aliançados, uma nação, eu vim resgatar esses. E aí, irmãos, lembrem-se, guardem isso no coração de vocês, é que esta mulher tem uma fé absurda, e permita uma expressão, uma fé que alinha o condicionar a soberania de Deus. Sim, Senhor, o Senhor tem razão, o Senhor está certo, eu não estou lhe questionando, eu não estou dizendo que eu quero sentar à mesa, eu não sou israelita, eu não quero ter a mesma patente de uma nação que foi escolhida pelo Senhor, eu quero apenas aquilo que sobrar, aquilo é suficiente para mim. Mas uma coisa eu sei, com aquilo que sobra é suficiente para alimentar, para abençoar, para animar, para curar e para expelir todos os demônios que eu deixei em casa. Em outras palavras, sabe o que esta mãe estava dizendo? Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia. Eu quero dizer para a tua casa nesta noite, irmão, irmã, Cristo é o mesmo em nome do Senhor. Ele é poderoso. E o texto irá nos dizer, irmãos, que Jesus, olhando para essa mulher, caminhando aqui para o final do versículo 28, ele vai dizer o seguinte, vamos ler juntos, toda a igreja. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou, seja Deus louvado e exaltado para sempre, em nome de Jesus. Irmãos, é interessante como esta mulher foi sábia, como esta mulher foi humilde, como esta mulher foi consciente que não era digna nem da atenção de Jesus. Ela consentiu, o Senhor está certo, mas ela estava disposta a perseverar, a caminhar, a clamar, a buscar a fonte correta. E como fruto da misericórdia do Senhor, o milagre chegou à sua casa. Note que Deus quer nos dizer nesta noite, Ele é o mesmo, irmãos. Quem sabe você é uma mãe que tem filhos longe da igreja aqui hoje à noite. Cristo é o mesmo, aleluia. Cristo é o mesmo. E sabe o que me traz a entender aqui hoje à noite? É como graça. Nós somos o Israel espiritual de Deus, aleluia. Diferentemente desta mulher gentílica nesse contexto,
nós somos convidados à mesa do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua respondendo. Ele sabe que você está aqui hoje à noite. Ele te trouxe aqui a esse lugar. No dia das mães, quantas pessoas ausentes, mas Deus queria que você estivesse aqui, eu estivesse aqui. Para nos ensinar, para nos dizer, para nos confrontar. É interessante, irmãos, que quando nós pegamos um texto sinótico ou paralelo a essa história aqui de Mateus capítulo 15, por exemplo, se você for para Marcos capítulo 7, vai comigo rapidinho, irmãos, exercício bíblico, Marcos capítulo 7, rapidinho. E olha o que diz o relato de Marcos acerca dessa experiência desta mulher, lá no versículo 30, olha a cena, lembra como essa mulher saiu de casa? A mulher desfigurada, endemoniada. Olha o versículo 30, eu quero que você leia comigo, Marcos capítulo 7, versículo 30, bem forte, irmãos. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio, seja Deus glorificado para sempre. Irmãos, quando Deus age, nada pode resistir ao poder de Deus, nada, nada. Deus é poderoso, irmãos. Ele pode, Ele age, Ele faz como lhe apraz, como Ele quer. Ele é Senhor de todas as coisas, em nome do Senhor. Esta é a palavra de Deus para a gente nesta noite, aleluia. Quem sabe é você que desistiu de clamar, de orar. Olha para essa mulher. Seja para um filho, seja para um marido, seja para uma esposa, seja para a família. Esta mulher volta para casa, quanta gratidão, quanta alegria, quanta satisfação. Eu disse certa vez aqui na igreja, eu fico imaginando, irmãos, o trajeto dessa mulher voltando para casa. O texto não diz a distância que ela estava, mas eu fico imaginando a expectativa. Eu vou chegar em casa e vou encontrar minha filha curada. Que expectativa, irmãos. Quem sabe você saiu de casa com um problema enorme para resolver, terrível. Creia, Deus é poderoso para resolver. Você chegar em casa, está resolvido em nome do Senhor. Deus pode fazer isso. Ele continua sendo o mesmo Deus. Deus contempla o nosso coração. Deus sabe e conhece e reconhece a nossa fé, pois ela foi dada por Ele mesmo. Precisamos exercitar, precisamos crer. Jesus disse àquela mulher: grande é a tua fé, mulher, grande é a tua fé. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique esta palavra, que Deus renove o nosso coração, que possamos extrair da experiência desta mulher cananeia experiências para a nossa própria vida, e que o Senhor seja honrado e glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor.